Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Bem, meu nome é Robson Santana e hoje eu venho para vocês não falar sobre sabão, perfumes e etc. Hoje meu foco é passar para vocês um pouco da palavra de Deus. Sei que muitos que estão no meu canal têm um conhecimento da palavra, conhecem um pouco da palavra, e hoje estou aqui para diferenciar se pode cristão, vamos dizer assim, se envolver com política ou não, ou você tem que deixar à parte. Eu estou com a espada na mão, que é a Bíblia de estudo pentecostal, que é a Almeida Revisada. Essa Bíblia aqui eu agradeço ao meu irmão Fábio Misael, que estou sempre orando pela vida dele. É uma pessoa que me ajuda muito, uma pessoa que tem me ajudado nos momentos em que eu preciso ajudar, tá? Não precisa diretamente eu dizer, mas quando eu preciso de algo para ajudar uma outra pessoa, ele sempre está ali apto, nunca disse que não, então eu sempre estou orando pela vida dele, pela vida da família dele, e espero aqueles que também estejam aqui assistindo esse vídeo, orem pela vida dele. No meu canal eu sempre estou com pessoas pedindo para que elas venham, né, de encontro ao meu WhatsApp, para aqueles que têm uma enfermidade espiritual, aquele que crê de verdade, através da oração seja curado. Eu fui presenteado com essa espada, né, essa espada aqui, a Bíblia Pentecostal Almeida revisada e corrigida pelo esse irmão cujo nome Fábio Misael. Peço a todos que orem pela vida dele, não só pelo que ele me ajuda e ajuda ao próximo, mas sim por ele ser o ser humano e devemos amar o próximo. Então vamos focar sobre cabe à religião se envolver na política? O que a Bíblia diz sobre isso? Hoje de manhã eu recebi um texto de uma amiga chamada Rosemary, que ela é inscrita também no meu canal, falando sobre isso, de uma pessoa que ajudava, tinha 51 filhos, em que o esposo era pastor e veio falecer. Também não sei se ele foi assassinado. Não, ela não me passou o que aconteceu de verdade, mas era do Rio de Janeiro e sua esposa tinha 4 filhos com ele, na parte genética, e os demais, né, foram adotados. E no decorrer da vida deles, eles se envolveram. Ela amava ajudar o próximo e ele era bancário, né? E assim vieram um se conhecer com o outro. Ele era pastor, ela ajudava muito nas obras sociais e acabou que foram se envolvendo em política, tá? Não quero entrar em detalhes do que aconteceu porque não cabe a mim, é antiético. E eu separei algumas passagens bíblicas aqui para explicar para vocês o que Deus quer dizer com a pessoa, o cristão que se envolve na política. Eu vou abrir aqui no livro de... Espero que vocês me acompanhem. Livro de Mateus. Vou deixar aqui a palavra aqui em cima para que a gente venha acompanhar. Livro de Mateus. Quero que todos me acompanhem porque eu não vou fazer cortes nos vídeos. Vou levar direto, eu não gosto de fazer corte nos vídeos. E espero que esse estudo, a câmera está tremendo um pouco, esse estudo venha alimentar muitos, aqueles que estão como vou dizer, conhecendo a palavra e querem se envolver com as coisas do mundo. Vamos em Mateus capítulo 4. Deixa eu ver aqui, eu deixei uns papéis aqui separados. O vídeo vai ficar um pouco longo, porém, quando se fala da palavra de Deus, eu não meço distância, tá? Para falar da palavra de Deus, eu não meço tempo. O primeiro
capítulo que vamos estudar é Mateus 4. Tá? Procurem na sua Bíblia, que eu estou procurando aqui na minha. Mateus 4. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, achei aqui. Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Mas eu não quero falar justamente da tentação, e sim a última tentação feita por Satanás quando Jesus foi levado através do Espírito Santo para o deserto. Vamos ler? Agora não. Deixa eu separar aqui algo. Antes eu queria deixar claro para vocês algo sobre a religião, sobre a política. Muitos dizem que a religião deveria entrar na política e limpá-la. Já ouviu falar? Já ouviu falar nisso? Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Que pessoas que estão na religião deveriam entrar na política para ver se limpa de vez a roubalheira, a corrupção, desvio de dinheiro, leis que não favorecem o irmão. E assim, parece que a religião está se tornando mais ativa na política, no mundo inteiro. Vamos ver alguns exemplos. Na Alemanha, um repórter que foi se confessar em 12 cidades alemãs durante uma eleição recente, das 12 vezes ouviu conselhos políticos em 11. Na Itália, os esforços do Papa para rejeitar leis do aborto na Itália criou uma comoção. Certo membro do parlamento italiano chamou as atividades do Papa de um desafio à soberania da nossa nação. No Japão, organizações religiosas tais como o Soka Gakkai, e um Risho Kozekai têm apontado candidatos a cargos federais e realizado comícios políticos. Nos Estados Unidos, fundamentalistas bem organizados e ajudaram a engendrar derrotas em numerosos políticos liberais em novembro do último agora, quer dizer, do ano passado. Todas essas atividades teve levado muitos a se perguntar: pode a religião mudar a política? Quem concorda comigo? Olhe bem, a história mostra que a religião e a política nem sempre se misturam bem. Considere a mistura de religião e política na Inquisição, nas Cruzadas das Guerras, nos 30 anos e na atual Guerra da Irlanda. Se mencionar o recente conflito no Oriente Médio, chamado a Guerra Santa. Guerra Santa por ambos os lados. Não existe Guerra Santa. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que eu vou chamar de inimigo, vou pegar, vamos dizer, aqui é uma espada, aí abraço meu menino: não, meu irmão, vou te matar porque eu te amo, que Deus é convosco. Pelo amor de Deus, não existe. Mas Deus certamente está preocupado com os problemas que ameaçam engolfar a terra. Será que Deus não deseja vê-los resolvidos? Certamente que sim, né? Mas resolverá Deus o problema da terra por meio da política? Creio que não. Creio eu que não. Se o poder político pudesse ser usado para resolver os problemas da terra, por que Jesus Cristo não aceitou quando esteve na terra? Olha aí, Jesus não aceitou. Então, cristão não deve se envolver com política. Vou dizer da minha parte. O cristão que está no monte de Sião, que não se abala com qualquer palavra, com qualquer coisa, ele não deve se misturar com política. A política dele é o seu batismo com o Espírito Santo, vamos dizer, descer as águas, o seu batismo com o Espírito Santo, comunhão com Deus. É a política que devemos resolver. Vamos curar Jesus. Vamos saciar
Vamos alimentar o faminto. Essa é a política. Eu conheço essa política. Não quero conhecer outra. Jesus, ele veio à Terra e não quis se envolver com política. Jesus era o Filho de Deus. O registro indica que teria feito um governo mundial muito melhor do que qualquer imperador romano dos seus dias. Contudo, quando se ofereceu a Jesus o domínio mundial, ele recusou. Por que ele recusou? Vamos agora em Mateus 4. Vamos ao versículo 8, que vai até o 10, tá bom? Vamos fazer o estudo aqui. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, extremamente alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Observe que Satanás só queria uma pequena adoração de Jesus para ele ir contradizendo as coisas de Deus. Se Jesus se prostrasse diante de Satanás, ele automaticamente, instantaneamente se tornaria um mundano. Ele não faria mais parte da eclesiástica divina. Ele já não fazia mais parte da Trindade Santa. Ao menos se ele se prostrasse, só se ele desse ouvido às coisas de Deus, dos Satanás, ele ia deixar automaticamente as coisas de Deus. Exemplo, o que aconteceu com Adão. Deus deixou uma ordem para Adão, Adão descumpriu. No momento que ele descumpriu, ele automaticamente se tornou mundano. Acabou. Acabou a glória de Deus na vida de Adão. Adão continuou vivendo? Continuou. Jesus iria continuar vivendo? Iria. Mas não teria mais Deus do lado dele. Vamos para o versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Jesus sempre usou nos três termos, as três tentações, os três termos bíblicos, palavra. Jesus sempre dizia através da palavra. Eu vou voltar aqui no início do capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Quando fala Espírito, é maiúsculo. Está falando aqui do Espírito de Deus. Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és, ó a dúvida que Satanás já queria colocar no ouvido de Jesus. As perguntas que ele faz, Satanás, é tudo com dúvida. Depois, um dia desse, eu vou relatar sobre Jó, né, como a palavra de duplo sentido faz com que o próprio Satanás tente nos enganar e tente enganar Deus. Deus é o Criador de céus e da terra e sabe todas as coisas. Então, a pergunta de Satanás, se ele sabia que Jesus era filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Jesus, porém, respondeu. Ele, porém, respondeu. Disse: estás escrito, nem só de pão viverás o homem. Isso está em Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou procede da boca de Deus. Primeiramente, Jesus, ele é a palavra. Jesus é isso aqui, é a palavra. Então, em tudo que ele foi tentado, ele veio a falar sobre a palavra. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és filho de Deus, olha aí, a segunda dúvida, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra.
Jesus, porém, respondeu. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí vamos para onde, sobre o estudo da política. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei, prostrado me adorar. Quer dizer, desta vez, Satanás não perguntou se tu és filho de Deus. Disse-lhe, tudo isto te darei, prostrado a me adorar. Depois que Satanás viu que Jesus, pelas duas primeiras tentações, não iria cair na dele, ele desistiu, sabendo que Jesus não ia cair na artimanha dele. Então ele tentou, ele apelou, ele mostrou todos os reinos que lhe foi dado. E disse, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora vamos para a parte política. Depois que o diabo levou Jesus a um monte extraordinariamente alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e glória deles, e disse, todas estas coisas te darei, se te prostrares e me fizeres um ato de adoração. Jesus lhe disse então, vai-te, Satanás, pois está escrito, é a Jeová Deus que tens de te adorar, e somente a Ele que tem de prestar serviços sagrados. Jesus rejeitou a oferta, mas não disse que Satanás tinha o direito de oferecer poder político. De fato, várias vezes Jesus referiu-se a Satanás como o governante desse mundo. No livro de João 12, 31, depois 14, 30 e depois 16, 11, está falando sobre isso. Se a gente aplicar o estudo, vamos lá. Assim, o poder político neste mundo não depende de Deus, depende do diabo. Você sabia disso? Vamos ao estudo, vamos ler o livro de João. Esse vídeo eu vou deixar mais ou menos 1 hora para a gente ter um estudo mais aplicado, tá bom? Vamos lá no livro de João. Novo Testamento, viu, gente? Depois de Lucas. Não vou pausar o vídeo não, o vídeo vai ficar longo mesmo. João 12, versículo 31 primeiro. Deixa eu ver se o que eu escrevi ali está de acordo. Porque eu tirei um texto, né, da internet e estou tentando aplicar esse estudo. 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E aí? O que é que você me diz? Vamos para o 14, 30? No 14:30 diz assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quer dizer, o juízo já se responde quando fala que Jesus não terá mais tempo aqui, porque o governo dele era de lá. Lá tem a política de Jesus, lá tem o governo de Jesus. Aqui não. Aqui o mundo e suas políticas já foi entregue ao maligno. O que é que eu, como cristão, tenho a ver com isso? Não me meter. Vamos para 16, 11. Na próxima página na minha Bíblia. 16, 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, meus amados, eu, como sábio da palavra, que Jesus me dá sabedoria, então eu sou sábio, não sou esperto. Esperteza é coisa do diabo. Não tenho que me envolver com política.
Jesus Cristo não estava interessado em misturar religião com política. Não queria nenhuma parte do sistema político de Satanás. Não importa quão elevado e aparentemente nobre fossem os fins para os quais pudesse ser usada. Os servos de Deus atualmente deveriam ter o mesmo conceito a respeito do assunto político, compreendendo que os fins não justificam os meios. Conforme a Bíblia coloca a questão, que associação tem a justiça com o que é contra a lei, ou que parceria tem a luz com a escuridão. Está no livro de 2 Coríntios 6:14. Mas o mundo está numa condição horrível, todo mundo sabe disso. O mundo está numa condição triste, péssima, e só quem sobra somos nós, o pequeno. Diz algumas pessoas sinceras, se Deus é contra a política, perguntam, como endireitará Deus o mundo? Temos a resposta. Uma pergunta muito importante, ironicamente, a maioria dos cristãos professos fornece a resposta a estas perguntas vital em oração. Mas não se apercebe de que o está fazendo, a resposta encontra-se na bem-sucedida oração que Jesus ensinou aos seus seguidores. Quando você lê o Pai Nosso, que nessa oração você encontra uma parte em que Jesus fala sobre o reino de Deus, que fala sobre a política de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que tem gente que não pega este conceito e quer transformar em política. Não deve ser assim. Podemos ver em Mateus 6,10 em relação à versão Almeida, essa que eu estou lendo, se referindo sobre essa oração em que Jesus ensinou aos seus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em outras palavras, Deus não usa qualquer reino terrestre para fazer sua vontade, porque prefere usar o seu próprio reino. Crê realmente que os políticos, embora sinceros, possam resolver os problemas deste mundo? Eu não creio. Políticos sinceros não se envolvem com política. Quer dizer, cristãos sinceros não se envolvem com política. Política não se mistura com religião. É porque existe um ditado certo. Política, religião e futebol não se discute. Eu digo, se discute sim. Eu não posso me envolver. Tá? Eu não posso me envolver com a política, sendo que eu sou religioso. Eu não sou religioso, não é porque eu sou religioso que eu não vou dar uma opinião política. Vou dar sim. Primeiramente porque preciso ter o conhecimento do que é os meus direitos de ir e vir, de ter ou não ter. Então eu tenho que ter esse direito de saber como o meu dinheiro suado, meus investimentos de INSS, meus impostos, estão sendo administrados pelos políticos que estão ali para nos ajudar. Vamos lá? Uma pergunta muito importante inicialmente, a maioria dos cristãos fornece a resposta, tá? Já li isso aqui. Em outras palavras, também já li, crê realmente que o político, embora sincero, possam resolver os problemas deste mundo? A maioria das pessoas realistas não acredita. Eu sou realista, então, e como eu já disse, eu não acredito. Esta é a razão porque as novas de que o reino de Deus em breve fará isso deveriam ser boas novas para o leitor, como foram boas novas para as pessoas nos dias de Jesus. Mateus 9:35. Mas quem sabe quando virá o reino de Deus? As pessoas perguntam, será realístico esperar por ele como uma solução para os problemas de nossa geração? Bem, o reino de Deus está próximo. Muitos falam assim, mas desde a época da minha bisavó que eu ouço que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui, dentro de mim, dentro de você. O reino de Deus está aqui. A diferença
entre o céu e o inferno é esse tamanho aqui. A distância onde está o reino de Deus e o inferno é essa distância. Coração, mente. As coisas que estão na sua mente vêm do reino de Deus. As coisas que vêm do coração, cuidado. Coração, na palavra diz, que o coração é extremamente enganoso, corrupto. Por que eu tenho que dar ouvido à voz do meu coração? No momento em que eu me envolvo com política, uma pessoa que é de fora, ela vai dizer assim: ah, mas você é cristã, você não entende nada de política. Aí vai estar no meu coração: não, eu entendo sim. Aí começa aquele debate: ah, vai, ah, vem, e isso vai fazer mais, aquele que fez melhor, que não sei o que. Fica aquele debate. Então você tem que discutir isso sabiamente. Você não tem que se envolver. Você tem que discutir, conversar sabiamente. Você tem que ter estratégia de se sair daquela conversa com a forma melhor em que as coisas estão melhores para você desde quando uma pessoa quer trabalhar melhor. Mas não significa que você vai entrar na política para resolver tais atos, tais fatos, porque o político que está ali é santo. O político que está ali fez, aconteceu. O político só está ali para fazer alguma coisa porque há interesses ou de melhorar ou de piorar. E aí, seu país, como é que está hoje? Nosso país, como é que está hoje? Eu sei que eu tenho seguidores de Portugal, da Europa, e eu tenho seguidores de lá, no meu canal. Tem pessoas que falam comigo da Itália, entendeu? Tem uma seguidora também de Paris, ali de, não lembro o nome do bairro onde ela mora, mas é um bairro nobre. Então eu sei que os vídeos onde eu estou fazendo, ele tem endereço certo, lugar certo. Tem pessoas que me seguem de fora. Então como é que está seu país? Como é que está o político que você votou, aplicou seus votos, aquele que disse assim: não, pode confiar em mim. Você escreveu todas as promessas que ele fez? Você tem gravado? Faça isso. Se ele não cumprir, ele não é um bom político. Ele não presta. O político que entra na campanha política para ser elegido e não fazer aquilo que ele prometeu, assim, do qual você quis, ele não é um bom político. Tem políticos aqui que são jogadores de futebol, tem políticos aqui que são ex-BBB, Big Brother Brasil. Desculpa aí, mas não estou fazendo propaganda da Rede Globo, porque nem assisto TV, mas o ex-deputado federal Jean Willis, ele era do BBB. O que ele fez pelo meu país? Não fez nada. O que ele queria colocar na política? Drogas, legalização de abortos, desvio de dinheiro, uso de maconha, como vários vídeos repercutiram pela internet, ele mesmo falando da campanha dos maconheiros. Por que eu tenho que aplicar meu voto? O LGBT são um grupo de pessoas selecionadas para. São lésbica, bissexual, transexual. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele poderia ajudar essas pessoas. Ele não quis ajudar. Então, assim, eu não tenho por que me envolver com política. Né? Porque eu sou cristão, porque eu não posso dar uma opinião. Não aceito isso. É contra as regras de Deus. Desculpe a todos os gays, lésbicas, não tenho nada contra vocês. Nada contra vocês. São seres humanos como eu. Na minha igreja, existe lésbicas. Na minha igreja, ex-lésbicas, ex-homossexuais. Tem pessoas que levantaram a mão. Tem homossexuais lá que vão lá de saia na minha igreja. Mas o que eu paro para observar é que eles louvam, eles conhecem mais louvores do que levitas. Eles têm, vamos dizer, voz para cantar. Então por que eu não posso abraçar uma pessoa dessa? Homossexual que veste top, veste sainha curtinha, chega na igreja com saião, blusa até o cotovelo, respeitando. Por que eu não vou respeitar também? E aí? Mas é contra os princípios bíblicos. A palavra diz que o varão que se envolve com o varão, eles vão ser banidos. Não tem
eles não vão herdar o reino do céu. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra diz que homem com homem não deve se deitar. Deus fez Adão e Eva, homem e mulher. Como é que eu vou abrir uma fechadura com a outra fechadura? Me explica aí. Como é que eu vou pegar uma chave e colocar dentro de outra chave? Não tem como. É a mesma coisa de eu querer usar essas duas chaves aqui. Aqui assim. E tem um parafuso, aqui um parafuso. Tá vendo aqui? Estrela. Eu tenho que pegar a chave que é estrela, coloca aqui e ela vai funcionar. Parafuso não abre parafuso. Chave não aperta a chave. Deus fez todas as coisas perfeitas. Eu não abomino nenhum homossexual, nenhum gay, nenhuma lésbica, nenhum transexual, nem bissexual. Eu tenho que aplicar a palavra, essa daqui que tem que ser aplicada, e mostrar que no livro de Romanos fala sobre isso. Paulo aplica muito bem o que é o homossexualismo, que Deus abomina homem ter relações com outros homens. Isso é política. Por que não é política? Se há políticos que trazem isso para a nossa mente. E aquela cartilhazinha, lembra daquela cartilhazinha que ensinava uma criança qual eram os seus órgãos, como funcionavam os seus órgãos? Você pegava, abria uma paginazinha, botava um dedinho lá, saia bem na frente do pintozinho de uma criancinha. Que isso, gente? É fora dos princípios bíblicos. A família tem que deixar de se envolver com política e se envolver realmente com religião, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Vamos voltar ao estudo. Por recusar-se a misturar política com religião, poderá imitar o exemplo de Jesus e demonstrar sua fé no reino de Deus. A única solução para todos os problemas que os políticos não podem resolver. Essa passagem aqui, em relação a política e religião, coisas que não devemos realmente nos meter. As pessoas que estão, vamos dizer, na rocha, no Monte Sião, se ela bem soubesse, ela não se metia com política, porque elas vão se contaminar. Lá dentro existem pessoas podres, Não tenho nada contra as pessoas, mas tenho contra as suas atitudes. As mesmas coisas são os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, né? Eu não tenho nada contra eles, mas contra as suas atitudes. Me perdoe a todos que assistem esse vídeo, vão assistir esse vídeo, mas eu não tenho nada contra a vocês. Mas que é um ato errôneo, não devemos misturar as coisas. Como é que eu vou misturar homossexualismo com religião? Eu tenho que aplicar a religião no homossexualismo para que a pessoa que é homossexual, bissexual, transexual, ou seja lá que sexual ele for, para que ele conheça que a verdade é que Deus fez o homem para a mulher. Se fosse assim, Deus iria fazer Adão e Ivo, né? Então, minha gente, esse pequeno estudo, não sei se vocês vão assistir até o final, se tão agradável para vocês, mas a religião, quando ela é bem aplicada, você não precisa de política, porque Deus deixou dois mandamentos apenas, que é amar a Deus. Jesus deixou. Antes existia 10 mandamentos. Através desses 10 mandamentos, Jesus deixou apenas 2, que se converte em um. Jesus fala que amará o próximo
amarás ao teu Deus acima de tudo, acima de todos, acima de todas as coisas. Amará a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. E depois, semelhante a essa, ele fala na tua palavra, semelhante a essa, amar a teu próximo como a ti mesmo. Para que religião? Para que política? Eu entendo que o cristão verdadeiro, ele tem que não se envolver com política, mas sim ajudar o teu próximo. Por que eu vou ter que querer um título de governador? Por que eu vou querer ter um título de vereador, presidente, se a soberba vai cair sobre mim? Se, vamos lá em Deuteronômio, vou dar uma pequena explicação aqui, que tem gente que quando entra em algum lugar, exemplo política, eles tentam pisar no próximo. E tem gente que no meio religioso, Deus tem tanta promessa, tem tanto para dar, mas não recebe por quê? Vamos aqui em Deuteronômio 8. Eu gosto muito da música de Lázaro, porque ele fala sobre Deuteronômio 8, que fala sobre a soberba. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho para buscar o livro e volto. No livro de Deuteronômio fala muito sobre o deserto em que os cristãos foram tirados. Eu estava lendo aqui, na hora que eu dei uma pausazinha no vídeo, sobre as pessoas que estão no cristianismo e se envolvem com política. Tem tudo a ver. Porque quando você é cristão, as pessoas querem te envolver na política porque você vê que você pode governar, que você pode administrar melhor. Quando você chega lá dentro, você que é luz, você vai para dentro das trevas. E quando você está nas trevas, mais difícil é te resgatar de lá. Quando as trevas vêm até você, é mais e é capaz e é melhor, porque você é luz, porque quando a luz chega, as trevas desaparecem. Mas quando uma pequena luzinha cai em meio a uma multidão de trevas, você só vai ser aquele brilhozinho. Está mais fácil você apagar do que você iluminar uma quantidade de trevas enorme. Você tem que estar firme na rocha. Jesus, ele foi tentado pela terceira vez justamente pela parte política. Mesmo assim, ele poderia, não, eu sou o filho de Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus, eu tenho Deus, então eu posso governar esse mundo melhor do que qualquer outro governador. Ou dos Césares que tiveram administrando o Roma, né, seja lá onde foi, ele poderia chegar e dizer, não, eu vou administrar o reino de meu pai, essa casa aqui chamada mundo, terra, melhor do que vocês, e acabar. Mas será que ele queria mesmo? Ele ia satisfazer a vontade de Satanás. Ele simplesmente ia se tornar carnal. Quando as pessoas se envolvem com política, cristão, acontece que ele deixa de servir a Deus, ele começa a dizer que tudo que ele fez foi ele que fez, com a força do teu braço. Vamos para Deuteronômio 8,14. Se não eleve o teu coração e te esqueçais do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, ou Seixal, mas para mim é Sexal, que no deserto te sustentou com maná, porque Deus não deixa faltar, mesmo você estando no deserto.
Deus não livra você do deserto, Ele não livra você do vale dos ossos secos, Ele não livra de você caminhar por espinhos. Ele sempre diz: eu sou contigo no deserto, no vale dos ossos secos, no caminho espinhoso, no casamento, no emprego que não está dando certo, a viagem, no evangelismo, na pregação da igreja, que as pessoas não dão aquele... Ele não vai te livrar, Ele vai ser contigo. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para, no teu fim, te fazer bem. Presta atenção agora. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Olha bem que quando a pessoa dá ouvido ao coração, lembra uns minutos atrás que eu falei sobre a distância entre o céu e o inferno? É mais ou menos isso aqui. Quando você sai da sua razão, do seu conhecimento espiritual e vai para a força que teu coração fala, você começa a fazer as vontades da carne. Você começa a dar ouvido à voz da carne. E quando você dá ouvido à voz da carne, você simplesmente dá ouvido à voz de Satanás. Porque a palavra diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Quando se fala em milita, vem o verbo, vem a palavra chamada militar. Quando você fala em militar, já vê que vem forças armadas. Quando fala em forças armadas, lembra logo de policiais, guerra. Então, é uma guerra espiritual e carnal, ambas se conflitando. Espírito e carne se conflitam tempo a tempo. Então, na palavra aqui, quando fala que você deixa falar e não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. E não diga no teu coração. Quando você dá ouvido à voz do coração, você está dando ouvido a Satanás. Quando você quer entrar na política e você quer se envolver com a política, você está dando ouvido à voz de Satanás. Porque se Jesus não entrou na política no momento em que ele poderia consertar o mundo, por que você, que é simples carnal, vai querer se meter? Com a força do teu coração, com a força do teu querer. Não existe isso. Não existe isso. Você não pode querer entrar em política que você vai entrar numa guerra carnal. Quando a pessoa entra na guerra carnal estando em vida, a tendência é ela cair na carne. Você tem que entrar como vou dizer, você tem que entrar numa batalha carnal quando você está em espírito. Quando você luta contra a sua carne, é quando você jejua, ora e busca em Deus para que o teu espírito mate a tua carne. Tá bom? Entrando umas mensagens aqui, mas deixa eu desligar. Vamos para 18, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esquecereis do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires e te inclinares perante ele, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecerei. Preste atenção no versículo 19, que eu vou ler novamente para que você entenda que Deus vai mandar você cair fora. Você vai perecer. Era o que ia acontecer com Jesus, se caso ele desse ouvido à voz de Satanás e se envolvesse com a política, quando ele ofereceu todo o reino e toda a glória desse mundo. Vou ler novamente. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecerei.
Quando você larga a religião para seguir política, você está dando ouvido à voz de outros deuses e se inclinando diante deles. Política, o cristão não deve se envolver. Não deve se envolver. Não dê ouvido. Quer consertar o mundo? Vote. Vote no melhor que você achar que queira resolver. Mas não se envolva. A morte é certa. Eu protesto contra vós, que certamente perecerei. Certamente a pessoa que se envolve com política perecerá. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecerei, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então, no momento em que Jesus ele falou, vai-te Satanás, que não procede das coisas de Deus, ele não sabe, não entende das coisas de Deus, então ele obedeceu à voz do Senhor. Isto aqui está em Deuteronômio, eu fui lá no dia da tentação de Jesus, aqui em Deuteronômio 8, versículo 20, que fala, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecerei, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. E aí? Você vai querer ainda continuar se misturando com política? Deu para entender mais ou menos uma base do que a política vai fazer na sua vida espiritual? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoal, hoje eu não quero falar sobre nada de composto químico, porque hoje a minha química é essa daqui, Bíblia de Estudo Pentecostal. Mais uma vez eu quero dar um agradecimento ao meu irmão em Cristo Jesus e amigo Fábio Misael e sua esposa, que vem me ajudando bastante. E outra, pessoal, eu vou fazer um outro canal, vou passar o link para vocês, porque eu quero fazer estudos, vamos dizer assim, 2 vídeos por semana, 1 vídeo por semana, o que der para fazer. Porque ultimamente eu tenho me ocupado bastante com as tarefas da igreja e nada mais, nada menos eu posso fazer. Eu não vou dizer que não, porque Deus tem me cobrado isso. Vídeos falando sobre a palavra do Senhor. Como este, por exemplo, poderia já fazer um canal e colocar esse vídeo. Apesar de que são estudos que a gente tem que se periciar, né, analisar direitinho o que está, o que não está certo, para colocar depois para que você venha ter um entendimento. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus, nesse momento, meu Senhor, eu te peço por todos aqueles que assistiram esse vídeo até o fim. Sei que ficou um pouco longo, meu Pai, mas é a Tua palavra. E quando aquele que está na Tua palavra, na sua rocha, no monte de Sião, ouve a Tua palavra, eles não se abalam. Deus amado, Deus querido, neste momento eu te peço por todos os familiares daqueles que viram esse vídeo, aqueles que estão enfermos no hospital, estão carecendo de uma cirurgia. Meu Deus, vai de encontro com ele. Meu Deus, aclama teus anjos, dá ordem a teus anjos a meu respeito, para que através das minhas orações sejam feita a tua vontade e não a minha. Eu te peço, meu Senhor, que todos esses que partilharam esse vídeo nas suas redes sociais, que eles venham ser abençoados grandiosamente, que o Senhor venha trabalhar em silêncio na vida de cada um deles. Deus amado, Deus querido, assim como o Senhor tem restaurado as feridas que antes vieram a mim, hoje eu estou sarado diante de Ti. Deus amado, Deus querido, a Tua palavra se concretiza na minha vida, porque eu tenho dado testemunho na Tua casa. O pouco que eu tenho, o pouco que eu sou ajudado, eu partilho com meus irmãos. Então, nada melhor do que partilhar da Tua palavra, porque a Tua palavra diz, receber de graça, então de graça vos dá. Então é de meu interesse partilhar da Tua palavra, Senhor, alimentar os famintos espirituais e da água da vida do trono, assim como diz no teu livro de Apocalipse, que a água da vida derrama diante do trono, sobre o trono, do trono do Senhor. É desta água que eu quero partilhar, meu Senhor, a água da vida para aqueles que estão sedentos espiritualmente. Que Deus abençoe todos abundantemente.
É isso que eu quero. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga ou digite amém. Até a próxima.